Crente é aquele que crê. Crer é sinônimo de esperar, descansar em Deus. Mas o que é esperar em Deus? O que é descansar? Você está descansando em Deus? Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Por aí vai, né? Descansa no Senhor e espera. Descansa. Lembrando qual é o tema aqui? Os ímpios, o verso 1 mostra isso, não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores, pois em breve eles vão murchar como a relva. Então, o tema é este. O crente está olhando os ímpios prosperando e ele passando por momentos de sofrimento. E nessa hora, ele pode ser tentado a duvidar de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus e do cuidado de Deus por ele. E aí o salmista dá o remédio. Confie, descanse, espere. Mas o que seria isso, descansar em Deus? Primeiro, descansar nunca é ficar parado. Em Isaías 40:31, que eu citei ontem para vocês, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, tá vendo? Ele espera enquanto está correndo. Então a esperança não é uma coisa passiva. Nós esperamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, correndo atrás de tudo aquilo que a gente precisa. Como disse Paulo, a graça não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros. Então, a graça nunca é passividade. Confiar em Deus nunca é ficar parado. É sempre lutar, mas na perspectiva de que é Deus quem abençoa nossas batalhas. É levantar cedo e fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas sabendo que é Deus quem nos capacita a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Então, é isso que a gente precisa fazer, trabalhar, e duro, em todos os aspectos, seja em relação à nossa família, em relação à nossa vida financeira, vida espiritual, é trabalhar muito. Esse descansar e esperar no Senhor é um descanso enquanto suamos, enquanto pelejamos. Mas, tendo trabalhado, pode acontecer, muitas vezes acontece, de que o resultado não vem. E aí é que você é tentado a desanimar, a ficar irado, como aqui o texto diz, né? Verso 8. Deixe a ira, abandone o furor. É natural que você seja tentado a ficar irado. Você está dando o seu melhor, fazendo tudo. E não acontece nada. E obviamente aqui a gente está supondo que você está fazendo, né? Mas muitos de vocês estão me ouvindo aqui e muitos de vocês vão dizer assim, é mesmo, eu estou fazendo tudo, não acontece nada, está fazendo tudo mesmo. Porque essa é uma estratégia do diabo. E aí ele diz, como você tem sido fiel e Deus não faz nada, Deus não tem sido fiel. É sério isso? Que você acha que Deus está sendo infiel e você que está sendo fiel? É sério? Mas é sério. O diabo te convence disso muitas e muitas vezes. Então, muitas e muitas vezes você não está sendo fiel coisa nenhuma. Tá bom? Essa é a verdade. Muitos de vocês estão me ouvindo aqui. Essa palavra não se aplica a você. Você tem que primeiro se arrepender de seus pecados, ajeitar a sua vida. E tendo feito isso, mesmo assim, você vai trabalhar, vai dar duro e muitas vezes o resultado não virá imediatamente. E é nessa hora que você é tentado a desanimar, a ficar irado. Aí entra o descansa no Senhor. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Tendo feito tudo, você chegará naquele estágio em que você nota que você não pode fazer mais nada. Aquele estágio de total impotência. E isso é fundamental. Isso todo crente passa. Esse estado de impotência. Eu lembro de sentir isso na minha vida várias vezes, por exemplo, na igreja. De você lutar, trabalhar, tentar fazer de tudo e nada dá certo. Pelo contrário, as coisas ainda pioravam. E aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu posso fazer mais? E às vezes não tem mais nada para fazer, já fez tudo. Basta esperar, confiar. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Isso é muito interessante porque, para citar um exemplo, tentei, nada dava certo. E aí, descansando em Deus, mas continuando trabalhando, duramente. Né? Começamos o canal na internet e fiz tudo errado e deu tudo certo. Para mostrar o quanto que é Deus, né? É Deus. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem mesmo. Lembra de Gideão e os 300? Havia muita gente e Deus falou para Gideão, tem muita gente aí, vocês vão achar que foram vocês que venceram a batalha. E aí Deus reduz o exército para 300 apenas. Com a multidão, ou com 300, tudo seria Deus. Para Deus não faria diferença, mas para Gideão fez. Para Gideão fez, para nós faz. Muitas vezes, nós só notamos que é Deus quando Deus permite que cheguemos ao fim de nós mesmos, quando Deus permite que cheguemos a uma situação
completamente difícil em que a gente fala, não dou mais conta de fazer nada. Como Paulo em 2 Coríntios, né, que ele diz, irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças. Mas, contudo, tivemos em nós a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, tá vendo, ó? Foi acima das nossas capacidades, mas isso aconteceu para que tivéssemos uma sentença de morte para aprender a confiar no poder de ressurreição de Deus. É óbvio, só Deus pode ressuscitar mortos. Só pode ressuscitar aquele que está morto. Então a ideia aqui é essa, né? O poder de Deus sobre nós vem quando a gente está morto. Quando a gente está morto. Então, muitas e muitas vezes, nós trabalhamos, damos duro e nada acontece, e é Deus permitindo isso. Deus permitindo para que a gente veja que nós não somos nada, que nós precisamos dele. Por exemplo, em relação aos filhos, eu faço tudo e sempre tenho a sensação de insuficiência, de fraqueza, e de que eu não sou um bom pai e não tem nada de humildade. É verdade, Jesus disse que eu não sou. Lembra quando ele falou? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ele estava falando sobre aqueles pais que nós chamamos de bons, que se dispõem a fazer o melhor pelos filhos. E Jesus está chamando esses homens de maus. Então, eu sou um mau pai, você também. Os melhores dos pais são horríveis. E eu tenho essa percepção clara. Eu tenho certeza absoluta de que sempre falha, sempre falta alguma coisa. Mas por que eu não fico louco, né? Eu confio. Eu descanso. É assim, inúmeras vezes tenho a sensação de culpa e levanto, peço perdão a Deus e busco, leio, busco melhorar, mas mesmo assim sei da minha insuficiência. Mas eu confio em Deus, eu descanso que Ele vai conduzir minha vida, que Ele vai conduzir os meus filhos, como tem feito pela sua graça e misericórdia. Eu vou fazer uma live sobre filhos adolescentes, dia 7 de outubro, 7 horas no meu canal. Vou falar sobre filhos adolescentes. Uma pergunta que me fizeram é essa: e aí, o seu filho já trabalha? Ele já escolheu o que ele vai fazer? Não ainda. Inúmeras vezes nós somos como Abraão, lembra? Saiu para ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Nós não sabemos muitas coisas, e isso que apavora as pessoas, né? Eles querem ter um itinerário de tudo, em relação aos filhos, em relação à vida deles. Por isso gostam tanto dos profetinhas, né? Que profetizam, dizem revelar todo o futuro deles. São incrédulos, são incrédulos. Não conseguem descansar em Deus. Não conseguem. Não conseguem como o povo de Israel, que não conseguia orar todos os dias pelo maná. Né? A Bíblia declara que o maná caía todo dia. E eles não podiam acumular. Tinham que todo dia orar. Mas o povo não gosta disso. De todo dia depender de Deus. O povo quer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O povo não consegue descansar em Deus. Por isso que está aí, ó, ansioso, depressivo, um monte de coisa aí que todo mundo chama de doença, né? E então, que eu vou explicar no meu curso, a culpa é do nosso corpo. Vou mostrar o que de fato é doença e boa parte das coisas que o povo chama de doença não tem nada a ver de doença, tem muito a ver com incredulidade, que um povo que não sabe descansar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Sim. Fé. Outro elemento, né, que sempre traz uma tentação de desconforto para mim é o meu trabalho. É sempre muito trabalho, muita coisa. Tantas coisas, agora mesmo tem que terminar o curso, tem que fazer tantas coisas, semana que eu vou viajar, e tem filho, tem as igrejas, amanhã eu vou estar numa igreja nossa. E tem dia que eu falo, gente, vou dar conta. E sabe por que eu não fico louco? Aquele que descansa. Eu confio em Deus, Ele está no controle, Ele vai me capacitar a terminar o curso que eu estou preparando, porque vem a tentação de ansiedade, vai ficar bom, tá ficando muito bom. E como é que vai ser? E aí eu faço o quê? Eu descanso, eu faço aquilo que está ao meu alcance. Hoje, por exemplo, parei, fui lá, fiquei com as minhas filhas e tendo um monte de trabalho para fazer ainda, tem tanta coisa. Acordei super cedo, mas tinha um monte de coisa para fazer. Fiquei com a minha família, fiquei com os meus filhos na hora do almoço. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu confio, é o que você tem que fazer, aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus. É por isso que você anda tão estressado, ansioso, com medo e depressivo. Falta de fé. Vai por mim, ou melhor, vai pela Bíblia. Vamos orar? Senhor, aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aqueles que confiam em Ti, Pai, não precisam andar ansiosos, temerosos, porque o Senhor cuida de nós. Porque nós temos lançado as nossas ansiedades diante do Senhor, como a Tua palavra nos diz. E como descansamos em Ti, podemos viver em paz. Deus vive Todo-Poderoso, perdoa-nos por todos os nossos pecados, pelas inúmeras vezes que somos incrédulos, que tememos aos homens e às circunstâncias ao invés de temer a Ti.
Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos pelas muitas vezes que caímos em ansiedade. E fortalece a nossa fé, para que possamos viver em paz, à sombra do Onipotente, descansando diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor nos acompanhe em mais um dia de ter serviço, onde estivermos, que a graça do Senhor seja conosco, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.